Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando vocês estejam assistindo esse vídeo. Eu sou o professor Rubem Ramos e vamos para mais uma aula assíncrona de comportamento informacional. Pessoal, essa aula já deveria ter sido postada, mas vai ser postada com atraso ainda hoje, porque eu vou dedicar essa aula assíncrona toda à temática do exercício avaliativo 1 da nossa disciplina. Como assim? Eu estou meio que apanhando aqui do aplicativo OBS para fazer captura de telas, mas a aula de hoje, como eu estou explicando, vai ser toda para definirmos, apresentarmos, tirarmos esclarecimentos sobre o que são os exercícios avaliativos, mas especificamente o primeiro da nossa disciplina, né? Então eu vou fazer um passo a passo aqui, com documentos que eu vou projetar na tela, e vai estar gravado, vocês vão ter acesso a ela pelo link no SIGA. E havendo dúvidas, na aula síncrona a gente abre para as discussões e debates. Bom, então a primeira coisa para lembrar a todos vocês aqui é. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Sim, é essa questão que vocês estão vendo aqui do nosso plano de ensino da disciplina. Como vocês podem verificar, no plano de ensino tem como processos e critérios de avaliação, os dois últimos eu vou chamar a atenção, que são uma resenha crítica, aliás, duas resenhas críticas, cada uma delas valendo 20 pontos, parte escrita 10 e apresentação 10, e o trabalho final valendo 40 pontos, sendo 20 de parte escrita e 20 de apresentação. Legal. O que eu estou propondo como exercícios avaliativos nesses dois critérios é que a gente faça análise de três tipos diferentes de produções científicas envolvendo a temática comportamento informacional. Como assim, professor Rubem? Deixa eu explicar um pouquinho melhor para vocês. Cadê aqui? Tá, vou voltar aqui para vocês. A situação é a seguinte, galera. Nós estamos no meio de uma pandemia, normal, todo mundo sabe. Os métodos avaliativos tradicionais não são totalmente aplicáveis. Então, nessa conjuntura, se nós estivéssemos no semestre presencial, vocês estariam fazendo prova. Eu não posso aplicar prova. Agora, aplicar prova escrita ou prova de múltipla escolha, como queira, é muito difícil. Eu também não posso pedir a vocês para se reunirem em grupos que já foram divididos, nós vamos falar daqui a pouco, e ir a campo para fazer pesquisa, coletar dados e depois analisar por causa da pandemia. Então eu estou recorrendo a essa metodologia em consonância com o ensino remoto. Assim sendo, nós vamos fazer análise de três tipos de artigos diferentes. Então, voltando aqui na apresentação do primeiro documento de hoje. Quando a gente fala resenha crítica e trabalho final, os três processos avaliativos vão ser voltados para artigos. Como assim? Eu consegui, daqui a pouco eu vou apresentar para vocês, três tipos ou categorias diferentes de artigos dentro da temática comportamento informacional. Pela minha revisão, que foi feita nos últimos dias, e por isso que também a gravação da aula demorou, nós temos uma quantidade expressiva de estudos de comportamento informacional na área da saúde. Nós temos uma quantidade expressiva na área de educação e nós temos uma quantidade geral que aí aborda uma série de temáticas do cotidiano, da sociedade, da vida, como nós conhecemos. Então, eu estou dividindo dessa seguinte forma. A primeira resenha, que vai ser o primeiro exercício avaliativo, nós vamos fazer da bateria da saúde, o segundo da bateria da educação, e o terceiro, que é o trabalho final, vai ser
dessa temática mais ampla. Todos os artigos já estão coletados e eu já vou apresentar para vocês logo que fecharmos esta tela aqui. Pronto. Ok. Bom, então, pessoal, vamos lá. Ah, sim. Antes de eu apresentar os artigos, eu também lembro mais uma vez a vocês isso. A nossa divisão em grupos, são 7 grupos ao todo desta disciplina, e a regra permanece. Né? Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 6 e grupo 7. Eu vou disponibilizar os artigos ainda hoje. Então, o grupo 1 tem a prioridade de escolha dos artigos deste primeiro exercício avaliativo. Como é que vai fazer? Apenas um membro do grupo 1 vai me enviar um e-mail no meu e-mail institucional apontando que a escolha do grupo para fazer esse primeiro exercício avaliativo foi do artigo tal. Aí eu vou vir no sistema de notícias da turma e vou falar, pessoal, o grupo 1 escolheu tal artigo, grupo 2 escolha. Aí o grupo 2 vai fazer o mesmo procedimento. E nós vamos fazer desta forma até que os 7 tenham escolhido. Acho que não há dúvidas quanto a isso, é muito simples e muito direto. Bom, então quanto a essa parte também foi. Voltamos aqui para mim. Agora eu vou compartilhar aqui uma outra tela, que é a dos exercícios avaliativos, não, perdão, que é dos artigos. Vejam bem aqui. Isso. Nós temos, então, essas 3 categorias em que eu dividi os artigos. A primeira delas vai ser a da saúde. E nós temos 2, 4, 6, 7 artigos que eu já vou subir logo após gravar essa aula para vocês e vão ficar vinculados à aula assíncrona do dia 20 de abril, para escolha, para ciência, para análise de todos os grupos. Legal? Beleza, então vamos voltar aqui para mim. Beleza? Isso. Agora eu vou aproveitar também a oportunidade e apresentar para vocês o roteiro do exercício avaliativo 1. Aqui está do trabalho final, já vou fazer essa correção. Roteiro do exercício avaliativo 1 da disciplina. Isso. Bom, ele é muito semelhante àqueles roteiros que nós usamos nas outras disciplinas que vocês foram meus alunos, certo? Tem um ou outro acréscimo que nós vamos analisar agora. O trabalho vai ser dividido em 2 partes, uma que é trabalho escrito, certo? Que todos os grupos deverão me entregar numa mesma data, nós vamos definir isso a posteriori. E a segunda parte é o seminário, em que o grupo, ou os grupos, melhor dizendo, vão apresentar em PowerPoint e no vídeo para mim e para os outros colegas. Bom, a primeira parte, voltando, que é do trabalho escrito, como eu falei, vai ser uma data única para todo mundo me enviar. Eu vou criar no SIGA uma aba para poder ser enviado. Então eu já deixo claro para vocês que os trabalhos escritos deste exercício só serão aceitos via SIGA no prazo estipulado. Não aceitarei envio de nenhum grupo, de nenhum membro de grupo, por e-mail, por dispositivo de rede social, nem por qualquer outra forma que não seja o SIGA. Quem fizer isso terá o trabalho escrito zerado. Quem não enviar no prazo terá o trabalho escrito zerado. Deixa isso absolutamente claro. Assim sendo, o trabalho escrito é dividido em algumas partes
A primeira delas é a introdução, que é a apresentação do trabalho. Na verdade, não é tese nem dissertação, porque nós estamos pegando artigos científicos, certo? É o que o artigo científico que o grupo vem a abordar, apresentar, perdão, o que o artigo científico que o grupo escolheu, vem a abordar, incluindo mencionar a comunidade de usuários e ou instituição escolhida, seus dados pertinentes e, em particular, se o trabalho foi realizado em um setor, departamento ou órgão dessa instituição. Uma página no mínimo. Desenvolvimento. Relatar mais detalhadamente sobre a comunidade. Quem são? Há quanto tempo se constituem como comunidade? Que princípios ou atividades em comum lhe caracterizam como comunidade? Vocês vão ver que dentre os artigos podem ter aqueles que não deixam de forma explícita aonde foi feito o trabalho. Eles não falam o nome da empresa ou o nome da comunidade, mas eles procuram caracterizar essa comunidade de alguma forma. Essa característica é que eu quero que vocês tragam para cá. Se for o caso de escolher um grupo, ou departamento ou órgão específico de uma organização, por exemplo, eu não estou fazendo na empresa toda, mas eu estou fazendo um departamento dela, relatar o que eles falam sobre esse departamento, sobre essa divisão. Quando foi criada, para que finalidade, se houve alguma mudança ou evolução desde a sua criação até o momento do artigo. Problema: relatar a situação proposta ou não resolvida que foi constatada, levando-se em consideração um ou mais aspectos do comportamento informacional. Especificar aqui se o trabalho irá abordar exclusivamente um aspecto, necessidade, busca, uso ou transferência. Vou até colocar necessidade, busca, acesso, uso, transferência ou outro. Se irá abordar mais de um destes ao todo, ou mesmo abordar fatores que influenciam o comportamento informacional de algum modo. Crenças, nível educacional, situação econômico-financeira, dentre outros. Então, pode ser que o artigo que vocês escolheram, mesmo sendo da área da saúde, que é o exercício avaliativo número 1, aborde um único aspecto, por exemplo, necessidade, mas ele leve em consideração também um ou mais fatores que influenciam o comportamento informacional daquela comunidade de usuários para o reconhecimento da necessidade. O nível educacional, a formação acadêmica, as crenças que os membros têm, dentre outros. Então, o que for falado, que competir aqui, pode ser mais de uma coisa, deve ser relatado pelos membros na análise empreendida. Objetivo, geral e específicos. No geral, quais as metas de longo alcance ou contribuições que o grupo deseja oferecer ou alcançar com a execução desse estudo? Então, é dizer, qual é o motivo que gerou esse estudo, o que se pretende ao empreender esse estudo? E o objetivo específico, quais as ações foram realizadas pelos autores para tornar o objetivo geral possível. Justificativa. Apresentação de forma clara e objetiva das razões de ordem teórica ou prática que justificam a realização do trabalho escolhido. Então, por que o grupo escolheu realizar o trabalho junto àquela comunidade X de usuários, ou aquele departamento, ou aquela instituição, e também o porquê de se explorar um ou alguns aspectos do comportamento informacional conforme descritos e analisados por vocês no problema. A novidade maior entra aqui nesse próximo, que é o paradigma do Capurro e o estudo realizado. Eu quero que vocês apresentem e relatem qual ou quais paradigmas do Capurro, se o físico, se o cognitivo ou se o social, ou os três, o estudo ou artigo que o grupo escolheu mais se baseia em. Se os autores do mesmo não informarem de forma explícita isso, caberá ao grupo empreender uma análise, com base nas aulas e nos conteúdos ministrados em nossa disciplina, e identificar a quais paradigmas de Capurro esse estudo mais se baseia em, justificando tal escolha com os parâmetros ou fundamentos do paradigma em questão. Então, basicamente, vocês leram o artigo,
Legal, estão fazendo a análise do mesmo. Beleza. Enquanto grupo, dado tudo aquilo que a gente viu em aula, o conteúdo dos slides, o que foi apresentado, o estudo proposto no artigo e se enquadra mais no paradigma físico, no paradigma cognitivo, no paradigma social, em 2 destes ou em 3 destes, e por quê? Pode ser que ele só se enquadre em um. Vocês vão justificar por quê. Pode ser que ele use elementos de 2 ou dos 3. Então ele se enquadra parcialmente em 2 ou 3. Por quê? Em que medida? Em que proporção? Deixar isso bem claro. Próximo passo, metodologia. Informar qual a metodologia escolhida pelo autor do trabalho. Deve obrigatoriamente também citar e descrever. Campo de pesquisa. Onde a pesquisa foi realizada, onde os dados foram coletados, qual a comunidade acessada, com que público a pesquisa foi realizada, qual o período em que a pesquisa se realizou, qual é o universo total do local onde se procedeu à coleta de dados, se foi necessário recorrer a uma amostra desse universo, explicitar as razões para isso e aplicar o trabalho, em caso de amostra, a um mínimo de 20% do universo total do local, que é considerada amostragem significativa. Outras informações pertinentes. Modelo. Qual foi o modelo de comportamento informacional escolhido no trabalho, ou partes de diferentes modelos, se for este o caso, detalhando aspectos do mesmo utilizados pelo grupo e justificando a sua escolha mediante a comunidade analisada e o local onde se empreendeu a pesquisa. Etapas e técnicas de pesquisa. Informar quais foram as etapas e técnicas empregadas no trabalho. Deve incluir assim. Então, aqui pode ter sido entrevista, né? Mas qual, deve informar qual foi ou foram os instrumentos para coleta de dados utilizados neste trabalho. Informar detalhadamente como foram empregados, período e modos, a comunidade de usuários ou amostragem que foi selecionada e outras informações pertinentes. E por último, conclusões ou resultados. Apresentar quais foram as conclusões obtidas com o estudo do trabalho escolhido. Relatar se os objetivos propostos se concretizaram ou não. Nesse último caso, relatar as justificativas para tanto. Entrega do trabalho escrito. Nós vamos marcar isso juntos, provavelmente na aula de amanhã, síncrona, nós vamos decidir essa data de entrega do trabalho escrito do exercício avaliativo 1. Seminário. Os trabalhos serão apresentados na forma de seminário, devendo conter obrigatoriamente cada um dos 6 itens aqui colocados. Outros podem fazer parte também, mas no mínimo respeitar esses 6. Introdução, campo de pesquisa, paradigma do capurro e o estudo realizado no artigo, o modelo de comportamento informacional utilizado, a análise e as conclusões. Eu estou passando mais depressa porque todos esses 6 itens foram retirados com base no trabalho escrito. Então, nós já acabamos de falar sobre o que foi o trabalho escrito. Aqui é uma versão sintética dos mesmos para fins de apresentação. Observação: será estipulado um tempo mínimo de 15 minutos e máximo de 20 minutos para as apresentações de cada grupo. Se algum grupo exceder o tempo pré-determinado, será interrompido. Após as apresentações, serão concedidos mais 10 minutos para deliberações, participação verbal dos outros grupos, através principalmente de perguntas pertinentes ao trabalho apresentado. Então, novamente, não é aquele negócio de chegou, apresentou, me livrei do trabalho. Não. Você vai ter a apresentação e você vai ter que, quando for a sua vez de plateia, você vai ter que se manifestar com dúvidas, perguntas, comentários e análises
pertinentes ao conteúdo apresentado pelo grupo. Ganhará ponto tanto da apresentação oral enquanto grupo, quanto da participação quando lhe couber de plateia. Com isso, eu acho que concluímos a questão das apresentações, certo? Eu volto aqui então para vocês. Só um minutinho. Isso, beleza. Bom, pessoal, toda essa documentação já vai estar disponível hoje no SIGA-A, vinculada à aula do dia 20. E amanhã, na nossa aula síncrona, nós abrimos com as considerações, perguntas, dúvidas remanescentes a respeito desta aula, do conteúdo apresentado, dos documentos. Então, eu espero ver todos vocês amanhã. Espero que vocês tenham tempo de assistir esse vídeo, certo? E de se manifestarem. E a partir do momento que estiver disponível no SIGA-A, se o grupo 1 já quiser hoje mesmo começar fazendo a escolha do referido artigo da base saúde, sinta-se à vontade. Quanto mais cedo fizer, melhor para todos os grupos, ok? Pela atenção de vocês, muito obrigado. Lhes vejo amanhã na nossa aula síncrona. Até lá. Tchau, tchau.